terceira aula do nosso curso Cálculo Vetorial Tensorial será dedicada a um operador que a gente deve aprender. Esse operador anotado nesse triângulo invertido, certo? E esse operador vai definir todas as derivadas gradiente, divergente e rotacional de campos escalares e vetoriais. Então, primeiro, antes de falar sobre campos, nós precisamos aumentar nosso espaço. Então, lembrando vocês que nós estudamos espaço euclidiano, aquele espaço linear onde tem base ortonormal, certo? E geralmente a gente vai considerar espaço em 3 dimensões, onde esse espaço euclidiano E tem n dimensão dele igual a 3. Mas por generalidade eu vou colocar n aqui por enquanto, depois a gente vai colocar n igual a 3. Então, esse espaço euclidiano, uma das encarnações dele, por exemplo, como eu já falei na aula 1, é espaço onde cada vetor tem n componentes, né? Números reais, x1 a xn, certo? Essa é uma encarnação desse espaço euclidiano. Mas também a gente tem costume de pensar nesses valores do x como coordenadas de um ponto, né? No espaço de n dimensões. Por exemplo, em 3 dimensões, aqui poderia ser x, y e z. Então, para isso tem uma outra definição. Espaço afino, ou espaço afim, né? Qualquer nome que a gente gosta pode usar. Aquele espaço AN é aquele espaço euclidiano onde, além dos vetores, quer dizer, esse, por exemplo, a encarnação do espaço euclidiano, cada vetor dada com n componentes. Então, nesse espaço afim, tem, além de vetores, tem pontos. E 2 pontos definem um vetor. Então, como é que a gente pensaria no vetor no espaço em 3D? Uma flecha, como início, e terminam os 2 pontos. E é assim que a gente vai definir o vetor no espaço afim. Ó, tem 2 pontos, por exemplo, ponto O, ponto P, né, em 3 dimensões. Aqui tem referencial 3 dimensões. Referencial também de mão direita, né, que a gente chama x1, x2, x3 nessa ordem, dá referencial de mão direita. Certo? O vetor, ele, que vem de ponto 0 a ponto P, certo? Anotado acima, o P com flecha em cima, o vetor ele, tem essas coordenadas x1 a xn, aqui x1, x2, x3, tem coordenadas do ponto P. Essas coordenadas colocadas aqui, nós temos esse vetor, certo? Mas além do vetor, se nós pegarmos um ponto, se chama referencial, nesse caso ponto O, né? Início do referencial. Qualquer vetor, então, vai apontar outro ponto, referente a esse ponto O. Então, esse vetor aponta ao ponto P, né? Partindo do O, indo no sentido desse vetor, nós chegamos ao ponto P. Então, o ponto P vai ter essas coordenadas, x1 a xn. E ponto O tem coordenadas 0, né? Então, isso que nós temos aqui. O vetor 0, aquele vetor que a gente definiu na aula 1, esse vetor aponta ao ponto O, né? Partindo do ponto O, ele fica no ponto O, certo? Então, com essa definição, a gente pode pensar no espaço 3 dimensões físico, né? Pelo menos nas distâncias pequenas, ele é euclidiano e espaço afim, quer dizer, tem pontos. Se selecionar um centro do referencial, um início do referencial, nós temos vetores que apontam os outros pontos no espaço, certo? Então, esse espaço onde tem pontos além de vetores, chamado espaço afim. E nesse espaço, a gente vai definir um campo escalar primeiro. No espaço de n dimensões, espaço afino, né? Esse aqui, função de n variáveis é chamada um campo escalar, certo? Então, essa é uma função, também pode ser função de vetor, né? Porque tem equivalência entre pontos e vetores. E cada vetor aponta a um ponto específico, respectivo ao início da referencial. Tá? Então, a gente pode usar vetor ele
no argumento da função desse campo escalar, certo? E isso tem seu significativo, quer dizer, você pode mudar a referencial, certo? Passar de um referencial ortogonal para outro. Ortonormal, e esse ele muda com matriz ortogonal, lembra? Né? Aula 1, certo? Mas o campo fica o mesmo. Função de n variáveis vai mudar, porque vão aparecer outras coordenadas na outra referencial. Mas o campo escalar, como função do ponto, claramente não vai mudar. E por isso que a gente pode usar esse vetor area aqui. Ele não tem um referencial dado como essa soma, né? Outro referencial, outra soma com outras coordenadas, mas é o mesmo vetor. Isso que é a ideia do campo. Ele é definido como função do ponto no espaço afim. Né? E não é como função simplesmente de n variáveis. Ele é função de n variáveis, um específico referencial. Essa é a diferença entre o campo e a função de n variáveis. Função de n variáveis dada como função de n variáveis. Campo é dado como função do ponto no espaço afim. Essa é a diferença. Então, a gente pode mudar referencial. Então, se nosso referencial era esse, como esses vetores da base, a gente pode passar para outro, certo? E troca de referencial dada por uma matriz ortogonal, certo? Nosso vetor R, então, em outro referencial, é esse aqui, como essas coordenadas y. Né? Coordenadas transformam como essa regra aqui. Lembra? Que essa é a aula 1. E agora, nosso campo, que era a função f de x1 a xn, no referencial antigo, agora se torna função outra de variáveis y, y1 e yn. Essa é a troca de variáveis nessa função. Mas o campo é mesmo, quer dizer, esse mesmo valor, no mesmo ponto. Só repetir o outro referencial. Certo? Depois quando a gente vai estudar integração, a gente vai mudar a referencial. E a gente vai ver várias representações do campo em vários referenciais, né? Especialmente quando a gente vai estudar coordenadas curvilíneas, no final do curso. Tudo bem, então a gente deve ter em mente que o campo é definido respectivo ao ponto, e não é como simplesmente função de n variáveis. Certo? A diferença é que esse n variáveis, na verdade, é um componente de um vetor, é campo definido como função do vetor. Dado o início da referencial, cada ponto corresponde a um vetor que aponta esse ponto. Por exemplo, o P aqui e o vetor E. Tá? É por esse campo dado como função do vetor. Então, essa notação a gente vai usar para campo escalar. Certo? Então, o que a gente pode fazer com campo escalar? Estudar como esse campo varia no espaço. Né? Então, nós vamos pegar a pequena mudança das coordenadas, né, e ver como que muda o campo. Então, aqui tem umas notações. Mudança do x, que é x, k, de um ponto no espaço a outro, muda. Né? E essa mudança a gente vai notar como esse d aqui. Certo? E uma pequena mudança do campo significa o seguinte, que essas mudanças de x são pequenas. Né? E por isso a gente pode somente considerar primeira ordem na expansão da função e inserido Taylor. Quer dizer, pegar a derivada. A derivada é definida uma pequena mudança da função dividida por mudança da variável. Né? Certo? Então, se multiplicar nessa mudança da variável, essa pequena mudança da função vai devolver. Quer dizer, a derivada é limite disso, então, quando a mudança é pequena, outros componentes do inserido Taylor a gente pode descartar, então, esse primeiro termo. Mas tem n variáveis, e por isso cada variável adiciona uma coisa à mudança da função. Então, essa mudança se chama diferencial. Quem não sabe, a função de n variáveis dada nessa forma. Então, nós substituímos mudança da função, de a ponto, com o diferencial dessa função, quando a mudança quando o comprimento do vetor entre dois pontos é pequeno, ou quando essas mudanças de coordenadas são pequenas, certo? Então, essa expressão aqui vale um referencial, certo? Mas isso também pode ser reescrito usando vetores, certo? Lembra que essas são coordenadas de um ponto. A diferença das coordenadas dá um vetor de um ponto a outro. Então, esse é um vetor. Essa é a mudança do ponto no espaço. Entre dois pontos tem sempre vetor. Esse vetor aponta de ponto antigo a ponto novo. O comprimento desse vetor é pequeno porque as coordenadas mudam pouco. Certo?
E isso multiplicado nesse vetor dá exatamente essa expressão, certo? Então, mas esse vetor é dl, mudança do vetor L, que aponta o ponto no espaço respectivo ao início da referencial, certo? E isso aqui nós chamamos o vetor que dá o que se chama gradiente do campo escalar. Então, esse operador aqui, nabla, na verdade, são produtos de derivadas no vetores unitários da base. Então, isso aqui. Observa que esse não apenas calcular derivadas, mas também multiplicar por vetores unitários da base. Então, esse resultado é vetor, certo? Esse é o vetor, é por isso aqui produto escalar. Então, isso aqui se chama operador nabla. A gente vai ver muito disso. Em 3 dimensões, a gente vai usar a base, que são vetores I, J e K. É a notação padrão, em 3 dimensões, certo? E coordenadas x, y e z, em vez de x1, x2, x3. E esse operador é aplicado na função no campo f, esse aqui. Isso se chama gradiente do campo. Isso também, gradiente do campo em n dimensões, isso em 3 dimensões. Gradiente do campo é um vetor. Observa isso. Então, o que é, então, mudança do campo se nós irmos a numa reta no espaço? Uma reta no espaço, mudança do vetor L, do ponto, ao longo de um vetor unitário, certo? No sentido positivo dessa reta para onde, no sentido que a gente vai, né? Esse vetor N unitário. E um pequeno comprimento que a gente vai passar é dl. Então, a mudança dele é isso, certo? Claramente, o campo fica a função do L. Do ponto inicial, L igual a zero, o ponto final, L igual a dl, né? Então, a gente pode considerar a mudança da função ao longo do caminho numa reta. Esse vetor dá essa reta, vetor N. Né? Mudança da função pode ser escrita dessa forma, porque função depende simplesmente do caminho passado nessa reta. Né? Observa que isso é derivada parcial, porque se ir na outra direção, a função também vai mudar. Então, a função f ela depende do n coordenadas no campo em espaço de n dimensões, de 3 coordenadas em 3 dimensões. Certo? Então, essa derivada é chamada derivada direcional, porque a gente vai nessa direção. Como que calcular ela? Se dado o gradiente, claramente multiplicar o gradiente por esse n. Certo? Porque a mudança da função, a gente multiplica o gradiente por dl. dl é igual a isso. Então, se multiplicar n no gradiente, isso dá exatamente essa derivada, né? Porque isso é a mesma mudança. Certo? E porque esse vetor é unitário, e esses também, por exemplo, em 3 dimensões, né? Produto de dois vetores unitários escalar é o quê? Módulo de um vetor, módulo na outro, cosseno de ângulo entre eles. Então, aparecem cossenos desse vetor naquele referencial i, j e k, certo? E derivadas respectivas a coordenadas. Então, derivada direcional é isso aqui. Direção é dada por vetor com 3 coordenadas. Cosseno 1, θ1, cosseno θ2, cosseno θ3. São componentes desse vetor. Certo? Então, por exemplo, derivada ao longo do vetor i é derivada sobre x. É óbvio, né? Porque produto escalar i com i dá 1, i com j e k dá 0. Né? Então, nós temos isso. Isso também é derivada direcional. Então, a gente observa que o campo tem derivada direcional a qualquer direção. Campo pode ser dado como função de 3 variáveis em 3 dimensões, né? X, y e z, naquele referencial dado. E nesse referencial, derivada parcial é derivada direcional, na verdade. Derivada do campo ao longo do vetor unitário dessa coordenada. Por exemplo, x aqui. Vetor unitário O. Então, tem nova interpretação de derivadas parciais, respectivo ao campo. Para calcular qualquer derivada direcional, só precisa saber gradiente e direção, né? Multiplicar gradiente por direção. Depois a gente vai usar isso muito, então aprende isso. Agora, um exemplo. Dado um campo nessa forma, ele na ordem m, onde o ele, quando não tem, o ele, quando não é preto, é o módulo desse vetor L, comprimento dele, certo? Então, em 3 dimensões, isso é x, y, z quadrado, raiz quadrada. Então, esse é o campo.
achar gradiente. E a gente pode usar definição, calcular derivadas parciais, x, y, z. Mas tem outro jeito. Porque tem isso como variável ele. Lembra? A nossa função depende do x, y, z. Mas depende primeiro do ele, e ele depende do x, y, z. Ele igual x quadrado mais y quadrado mais z quadrado raiz quadrada. Qual é a mudança da função? Quando muda ele. Nesse caso, d ele, essa função, ele na ordem m. Pegamos derivada sobre ele na d ele, né? Essa mudança dessa função. Ela depende somente de uma variável ele. Certo? Nós temos isso. O que é d ele? Agora lembramos que d ele, na verdade, é d raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, precisa calcular o que é d ele. Ele é um outro campo, certo? Que é raiz quadrada do x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Mas para calcular d ele, a gente pode usar o seguinte truque. Aprende isso também. Ele no d ele no d dizer aqui dois vetores, aqui dois escalares. Por que é assim? Vamos ver o seguinte. Isso dá para ver geometricamente, né? Certo? Pega um papel, coloca o vetor ele e d ele. Dois vetores sempre ficam no plano. Esse é o plano, seu papel, o plano desses dois vetores. E calcula esse produto e vê que isso é exatamente isso. Quando esses d eles são pequenos, né? Outro jeito de ver isso, simplesmente calcular esse produto, certo? Calcular esse produto, e isso aqui como derivadas parciais do ele sobre x, ele sobre y, ele sobre z. De ver que isso é exatamente isso, certo? Certo? Observar que, na verdade, isso aqui de ele quadrado sobre 2, né? O que é ele quadrado? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, certo? E isso também, certo? Então, verifica isso em casa de um jeito que você gosta. Então, observando isso, nós podemos escrever esse diferencial do ele na ordem m como isso, certo? Porque gradiente... nós podemos escrever isso porque essa é a definição do gradiente desse campo, certo? Mas nós temos essa expressão. E usando isso, substituindo aqui, nós temos gradiente. Basicamente, aqui nós pegamos um ele daqui, multiplicamos por dele, nós temos ele no dele, produto escalar. Então, ele, m no ele, m menos 2, deve ser, ou m no ele, m menos 1 dividido por ele, multiplicado por ele, e isso vai ser gradiente. Certo? Nós calculamos gradiente desse campo. Certo? Outro jeito de escrever isso, não usar esse vetor ele, usar vetor unitário ao longo do ele, que é isso aqui. Definindo n ele, a gente vai usar essa notação depois também, que é vetor unitário ao longo do vetor ele dado. Certo? Só dividir ele por comprimento dele, o módulo dele. Certo? Então, esse é de gradiente do ele na ordem n. Certo? Esse é um exemplo de cálculo, né? Um cálculo que a gente vai usar muita função que depende do módulo do ele, porque essa é a simetria de alguns problemas físicos, né? O módulo dele significa simetria esférica, né? Onde tem esfera carregada, por exemplo, essas coisas assim. Agora, o que é significativo do gradiente geométrico? Significativo geométrico. Para isso, vamos buscar máximo da derivada direcional, quer dizer, o máximo desse produto. Quando o máximo do produto de dois vetores. Quando um vetor alinhado, se não mudar o módulo, né? Esse é fixo, esse pode mudar, mas o módulo dele é fixo. Então, o cosseno deve ser o maior possível. Então, esses vetores devem ser paralelos, certo? Quer dizer, esse vetor deve ser ao longo do gradiente. Então, vetor ao longo do gradiente dá a direção da mudança máxima da função. Quer dizer, derivada direcional máximo possível, nesse ponto, certo? Esse é o significativo do gradiente. Tudo bem. Então, com campo escalar, a gente terminou. Agora vamos considerar o campo vetorial. O que é esse objeto? Campo vetorial de um espaço afim, A na ordem n dimensão do espaço,
é uma função, que na verdade não é função, é vetor, se falar corretamente. É a função de AN a AN. Quer dizer, o resultado dessa função não é escalar, mas um vetor também, porque no AN esse espaço é euclidiano. Então, na verdade, esse é especificado aqui, o ponto ou o vetor. Vetor, o resultado dessa função é vetor. Então, se nós pegamos um vetor uma base no espaço afino, né, vetor L, aponta um ponto no espaço, o campo vetorial é um vetor que depende do ponto no espaço. Quer dizer, a cada ponto no espaço atribuído um vetor. Então, pode ser que o vetor, na verdade, ele vive no outro espaço, e não naquele onde ele é definido, certo? Pode ser que AN a AM, quer dizer, não é o mesmo espaço. Por exemplo, o vetor de 3 dimensões pode ser definido no espaço afino de n dimensões, onde n é maior do que 3 ou menor do que 3. Por exemplo, n igual a 2, certo? Mas, por simplicidade, a gente vai sempre trabalhar em 3 dimensões, então n é igual a 3, e nossos campos vão ser em 3 dimensões. Então, a partir daí, a partir de aqui, nós vamos considerar somente 3 dimensões, certo? Por quê? Porque somente em 3 dimensões a gente pode definir rotacional. Lembra da aula 2, né? A gente falou sobre isso. O rotacional é definido especificamente como vetor em 3 dimensões, certo? Então, a gente vai trabalhar a partir daqui em 3 dimensões somente. Então, nossos campos têm 3 componentes. E porque em 3 dimensões, a gente vai usar a notação em preto também. Então, F é um vetor, porque é preto, e ele também é vetor. E ele é vetor em 3 dimensões, então tem 3 componentes, 1, 2 e 3. Pode ser fx, y e fz como componente, não usar essas notações. Então, com campo vetorial, o que a gente pode calcular? Como é que muda o campo? E agora, cada componente muda. Então, na verdade, a gente vai precisar somente de 2 tipos de derivadas do campo vetorial. Um tipo de derivada se chama divergente. E porque somente tem 2 tipos, a gente vai aprender desse operador nabla, que é operador vetorial de derivada, certo? O que a gente pode fazer com 2 vetores? Multiplicar, pegar produto escalar, por exemplo. É isso aqui. Então, o que é produto escalar desse operador, que é esses aqui, no campo F, que é esses componentes aqui. Então, você iria multiplicar I com I. Observa que I constante não muda de X, né? Nem de Y, nem de Z. Né? E com I dá 1. Então, derivada sobre X aplica a F1. Temos esse componente. Então, esse é produto escalar de dois vetores. Né? Componente J tem derivada sobre Y. Aqui tem J. Né? Então, a derivada de Y aplica na F2. Então, isso é divergente do campo F. Certo? Mesmo que ele aqui escrita numa base específica, nesses vetores da base, e esses são coordenadas desse referencial, como essa base, né? Como F é o campo, e esse é um vetor, né? Que definido qualquer base, a gente vai ver depois como que transformar isso de uma base para outra. A gente não falou sobre isso ainda. Mas isso é definido, quer dizer, no espaço, e não depende da base. Quer dizer, a gente pode calcular isso qualquer base, certo? Dada. E depois a gente vai ver como é que usar isso, especificamente quando a gente vai introduzir coordenadas curvilíneas. Não de cartesianas como x, y, z, mas outras coordenadas, que têm simetrias esféricas ou cilíndricas. Isso é definido no espaço. No qualquer base euclidiana, quer dizer, uma base ortonormal fixa, IJK, dada esse divergente, dada como essa expressão aqui. Então, um exemplo. Campo vetorial, na verdade, é ele. F do ele é ele, certo? Campo vetorial que não muda o ele. Ele depende do vetor no ponto que aponta no ponto no espaço vetor ele. E o resultado desse campo é ele, certo? Qual é o divergente desse campo? Multiplicamos usando essa regra. Aí nós temos que x sobre x, y, z sobre z, 3. Cada derivada dá 1, certo? Então, divergente do ele é 3.
Como que calcular divergente para vários campos complicados, quer dizer, funções complicadas do ponto no espaço? Existem várias regras. Uma das regras, regra muito útil, é quando tem campo vetorial, que é resultado, na verdade, do produto de dois campos. Um campo vetorial e outro campo escalar. Escalar na vetor dá vetor, certo? Então, esse é o campo vetorial. Como é que calcular a divergente disso? E agora lembra que divergente é o produto como um vetor que tem componentes como derivadas. E quando você aplica derivada ao produto, você tem soma dos derivada na outra função. Quer dizer, primeiro derivado do φ no f, depois derivado do f no φ. Certo? E por isso tem dois termos aqui. Observa isso. Primeiro, nós aplicamos todas as derivadas na campo escalar. Mas isso vai dar gradiente desse campo escalar. Observa que aqui vai ser φ, e isso vai ser de gradiente do campo escalar. E isso deve ser ainda multiplicada com o campo vetorial f, certo? Produto escalar. Quando nós aplicamos todas as derivadas a f, quer dizer, o φ fica imune a derivadas, então ele é constante. A gente pode aplicar depois, isso é divergente desse campo f. Então, divergente do produto no campo escalar no campo vetorial é soma de dois termos. Primeiro, o gradiente do campo escalar no campo f, campo vetorial, mais campo escalar na divergente do campo vetorial. Certo? Tudo bem? Então a gente pode escrever também dessa forma, onde não precisa mais brackets, porque primeiro aplica derivadas, depois produto. Essa é a intuição aqui. E aí, o que a gente usa é isso. Se tem derivada parcial de produto de duas funções, campo escalar numa coordenada de campo vetorial, essa é a soma. Por isso tem essa soma aqui. Esse também é um exercício da lista 1. Então faça isso em casa, se você não vê que isso é válido. Então vamos usar essa regra 14 para calcular um exemplo. Então vamos pegar um exemplo físico. Tem uma carga pontual positiva, Q, e essa carga tem campo. Observa essas linhas do campo, quer dizer, cada linha dá a direção do campo elétrico dessa carga, certo? Então, quer dizer, as linhas divergem, né? Dá para ver que linhas divergem do ponto onde fica a carga, né? Linhas do campo divergem, né? Então, você vai esperar que divergente desse campo não é zero. Vamos calcular divergente. Carga pontual, que significa que o campo dele é conhecido, ele é dado pela lei de Coulomb. Tem o coeficiente K, carga, e aqui tem raio quadrado no denominador. Raio é a distância entre o ponto e o carga fica no início da referencial, então o raio ao ponto aonde nós calculamos o campo. E vetor, claramente, vetor unitário ao longo do raio, NL. Isso é nosso campo. Ou escrito nessa forma também, onde vetor NL é exatamente o vetor L dividido por comprimento dele. Agora, o que é divergente desse campo? Agora, esse campo é o produto de dois campos. Um campo é L vetorial, outro campo é KQ sobre L terço, é campo escalar. Usamos aquela regra. Primeiro calculamos o gradiente desse 1 sobre L3, que a gente calculou o gradiente do L na ordem M. M aqui menos 3. Usando essa regra, nós temos aqui gradiente desse campo multiplicado por L. L aqui. Então, outro L, um L do gradiente, outro L daqui. E aqui nós temos campo escalar no divergente do L, que a gente calculou é 3, né? Isso aqui. Observamos que isso é zero, né? Como que é assim? Que campo dá realmente diverge, mas a divergente em todo ponto é zero. Exceto, claramente, um ponto específico que é o início da referencial, onde campo não existe, que é infinito. Então, todas as derivadas aqui vai ser também infinitas, né? Então, isso é física, né? Todos os modelos que a gente usa, bastante de modelo que a gente usa na física são modelos divergentes, quer dizer, o campo que diverge, né? Derivada que diverge, por isso que divergente é zero, exceto no ponto onde fica a carga, porque lá não é definido. Para ver isso mais claramente, que divergente existe, né?
A gente deve usar o modelo outro da carga. O modelo outro, que é uma bola carregada uniformemente de raio aéreo capital. Certo? Esse é o nosso modelo de carga. Ó. Então, essa é uma esfera carregada com carga uniformemente. O campo dessa esfera é assim. Quando R menor do que raio, que é dentro da esfera, certo? O campo é proporcional a R, certo? Quer dizer, crescem com R, quer dizer, no centro, campo com cela, porque todas as cargas dá campo, que para cada carga tem outra carga que dá campo no sentido contrário. No centro, cancela. Então, zero no centro. Quando a gente vai subir do zero, né, o campo vai aumentar, proporcional a R, certo? Quando a gente chega na superfície, acima da superfície, parece esse exemplo, né? Carga pontual, que não é pontual, mas o campo vai ser quase mesmo, quer dizer, vai depender. Só que aqui aparece o seguinte, o campo vai ser aqui acho que não é tudo correto, né? Tudo bem, aqui o campo deve ser R na ordem 3, certo? O campo fora da esfera deve ser o mesmo que esse aqui. Quando aqui há R, não R quadrado, R minúsculo em quadrado. Porque R minúsculo quadrado maior do que R, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que divergente desse campo fora vai ser zero como esse aqui. Mas dentro da esfera onde tem carga, né? Divergente do campo, porque ele é proporcional a ele, tudo é constante. Então, dá 3 divergente do ele. Então, divergente é constante dentro da esfera e zero fora. Ó. Então, esse é o resultado. Então, aqui, como eu falei, não é R capital quadrado, mas R minúsculo em quadrado. Por mesma razão que esse campo é 1 sobre R na ordem 3, não é L. Aqui deve ser L minúsculo na ordem 3. Né? Esse aqui é. Então, fora da esfera, o campo tem divergente zero, mas ele diverge todo no dentro da esfera, onde tem carga. Então, esse é o modelo físico melhor da carga pontual. Quando L capital vai para o zero, claramente esse divergente vai ser infinito, somente não um ponto. Certo? Não é finito, mas vai ficar infinito porque o volume da esfera diminui. Certo? Ó, então, nós vemos 2 exemplos do divergente de um campo. Agora, outra derivada que a gente pode construir a partir de um campo vetorial em 3 dimensões é rotacional, usando rotacional. Quer dizer, para o rotacional, nós precisamos outro produto vetorial. Então, nós usamos o produto escalar que dá divergente do campo. O produto vetorial dá outra derivada, outro tipo de derivada. Então, é só calcular o produto vetorial. Esse produto vetorial dado como uma determinante dessa matriz, onde, além de componentes do campo, tem derivadas como primeira, segunda fileira, né? Produto vetorial de 2 vetores. Só que aqui não é vetor, mas já... Então, essas derivadas claramente devem aplicar ao campo. Quando a gente abrir, derivadas aplicam o que aparece. Né? Então, primeira componente I. Né? Nós temos de F3 sobre Y menos F2 sobre Z. Né? Esse componente. Daí para frente. Então, isso é o produto vetorial do operador nabla com campo. Isso se chama rotacional. Observa aqui claramente diferente do gradiente. Primeiro, esse é vetor, né? Gradiente é escalar. Certo? Isso também pode ser escrito usando aqueles símbolos de Leibniz e Vita, lembra que introduzi, né? E vetores unitários da base. Aqui, vetores unitários da base, anotados como I, J e K. Mas também a gente pode usar anotações de 1, de 2, de 3 para escrever como usando os símbolos de Leibniz e Vita. Observa que aqui uma derivada, porque eles são assim simétricos. Se trocar J e K, você coloca sinal menos, você troca J e K. Então, isso aparece, por exemplo, essa diferença. Certo? Vamos calcular um exemplo. O que é rotacional de um campo simples?
Vamos pegar um campo, achar um campo, resolver o problema ao contrário, que tem rotacional fixo, A, certo? A é rotacional, achar o campo. Tem vários campos, porque precisa derivados igual a A, mas porque isso é problema de integrar, então tem pelo menos uma constante de integração, né? Então tem vários campos. Vamos achar campo mais simples, certo? Então, vamos pensar que esse A. Então, agora a gente vai escolher referencial. Então, a resolução de problemas desse jeito, só escolher referencial apropriado. Lembra que isso é definido como dois vetores, né? Não depende do referencial. A gente pode escolher qualquer referencial que a gente gosta. Então, A vai ser ao longo do vetor K, certo? Quer dizer, o rotacional do campo ao longo do vetor K. E nesse plano, nós temos x e y. Então, aqui é x, aqui é y. Então, o K, no sentido para nós, perpendicular ao plano, certo? Então, e ao longo do vetor K, tem vetor A, com comprimento A, constante, né? Achar campo que dá esse rotacional. Então, se nós temos componente K, a gente pode colocar essas derivadas iguais, né? Certo? Do campo. E isso aqui dá o K. Então, a gente vai pensar na função f, que tem três componentes, que f2 depende do x, f1 depende do y, assim que essa diferença de derivadas dá A. Então, por exemplo, essa solução aqui. Tem várias soluções, né? Mas esse aqui mais simétrica. No sentido aqui que f1 depende do y e f2 depende do x. Poderia ser que, por exemplo, f2 não depende do x, f1 depende do y. Dividir, eu multiplicar por 2 aqui, e isso colocar o zero, né? Isso vai dar a na y, certo? Escolhemos isso porque isso tem desenho bonito. Agora, e desenhamos esse campo, né? Como é que desenhar o campo? Cada ponto tem um vetor. E por que esse campo tem dois componentes, f3 igual a zero? Nós escolhemos assim, né? Porque a f3 igual a zero, claramente não depende do y. f2 claramente não depende do z, né? Dá zero. Zero igual a zero. Aqui vai ser também zero igual a zero. O campo não depende do z e f3 é zero. E esse campo, então, todo fica no plano do xy. Cada ponto tem um vetor do campo, certo? Então, aqui tem ponto zero. Então, zero não é aqui, zero é aqui. E no ponto zero, esses vetores estão zero. Então, o campo é zero. Vetor zero não tem flecha nenhuma. Quando a gente vai fora da zero, aumenta x e y, aumenta o comprimento do vetor, né? Porque componentes por exemplo, componente ao longo do x, f1, depende do y. E ao longo do y, depende do x, certo? Então, por isso, esses vetores que giram em torno do ponto O, certo? Parece que eles giram. Se colocar um caminho, né, no círculo, você vai no sentido de cada vetor no ponto, né? Então, parece campo virando em torno do o quê? Eixo K, né? Isso que é a interpretação rotacional. O campo vira em torno do eixo K. Porém, isso não é sempre válido, né? Não sempre tem essa visão geométrica, porque o campo poderia ser simplesmente f1 igual menos a no y, certo? Quer dizer, todos os vetores têm uma componente ao longo do x, certo? Não tem componente ao longo do y. Todos os vetores vão ser paralelos, só que quando y é positivo, vetores para lá. Quando y é negativo, os vetores para cá. Então, a gente pode dizer que tem linhas paralelas, em cima e y positivo e y negativo, tem sentidos diferentes dos vetores. E você pode pensar que tem realmente giro, né? Se você vai no infinito, precisa voltar no y positivo, vai no infinito, você volta no y negativo no sentido contrário. Tem. Mas a interpretação mais fácil, como esse exemplo aqui. Rotacional realmente mostra que o campo de um certo ponto gira, né? Em torno do eixo do rotacional, certo? Lembra que aqui rotacional era constante. Na verdade, rotacional pode também depender do ponto. Então, esse campo complexo que gira, quer dizer, em torno de cada ponto, ao longo do eixo, que é rotacional nesse ponto. Essa é a interpretação rotacional. Alguma coisa no campo gira, né? Isso é a interpretação do rotacional. Quando a interpretação do divergente, o campo sai do ponto, né?
para fora, né? Por exemplo, ou no dentro, se carga é negativa também. Quer dizer, linhas de campo divergem. Isso é divergente. Linhas de campo giram, isso é rotacional. E não tem mais derivadas que a gente pode calcular com campo vetorial em 3 dimensões usando esse operador. Você tem 2. E na segunda parte a gente vai descobrir por quê. Na verdade, ainda nessa aula a gente vai descobrir por quê, daqui a pouco, certo? Primeiro, como é que a gente pode calcular rotacional sem muito cálculo? E então a gente vê um exemplo também do campo escalar no campo vetorial. Esse é o nosso novo campo vetorial. Como é que calcular a rotacional desse campo composto? De produto de 2 campos, escalar e vetorial. De mesmo jeito, observando o seguinte. Esse operador tem derivadas. Quando derivadas aplicam ao produto, eles aplicam a 2 termos cada vez, né? Então, tem soma de 2 termos. Isso se chama regra do Leibniz, né? Isso aqui. Então, todas as derivadas aplicam no campo escalar, essa notação aqui. E não aplicam no F, por isso tem aqui essa segunda brackets, tá? E agora, aqui, todas as derivadas aplicam no campo vetorial. E por que aqui tem produto vetorial, e único vetor F, tem produto vetorial aqui. E campo escalar, quer dizer, fica constante nesse caso, certo? Então, por que nós tiramos ele daqui? Porque ele é linearidade do produto vetorial, né? Produto vetorial de 2 vetores, um multiplicado por escalar. Esse aqui é escalar multiplicado no produto vetorial desses vetores. Agora a gente precisa o quê? Calcular gradiente do campo escalar e pegar produto vetorial como outro campo. E calcular rotacional desse campo vetorial, multiplicar para o campo escalar. Quebrando esse cálculo em 2. Certo? Então, vamos calcular rotacional de um exemplo, campo simples, aquele x no j. Esse é um campo parecido, como eu falei, aqui F2 depende do x e F1 não depende do y, certo? Ainda vai dar rotacional constante, né? E a gente vê que isso é k, certo? Tem rotacional, certo? Então, tenta desenhar esse campo e ver se deveria ter ou não deveria ter rotacional, né? Linhas do campo. Agora, tem um jeito de calcular, usando definição, certo? Definição é esse aqui, certo? Calculamos. Outro jeito é essa regra, calculamos usando essa regra. Então, primeiro, tem campo escalar x, né? Gradiente do x no j, produto vetorial, mais x no gradiente, no rotacional do j, mas j é constante, isso claramente é j. Zero, nosso referencial é constante. Euclidiano se chama, não depende do ponto. Depois, quando a gente estudar referenciais curvilíneas, coordenadas curvilíneas, onde o referencial depende do ponto, isso não vai ser zero. Mas, por enquanto, referencial constante, esse é zero. Então, a única coisa é gradiente do x, que é o que é gradiente do x? E I, né? I no j dá k. Certo? Agora, o que nós vamos aprender a mais? Vamos aprender a calcular gradiente de um campo escalar e depois rotacional do resultado, usando a regra anterior, né? Não é a regra anterior, basicamente isso é um pouco mais complicado. Nós vamos calcular o quê? O produto vetorial desse operador com um vetor, esse aqui. Esse vetor é campo escalar multiplicado por vetor, que também é operador. Então, usando a regra de produto triplo, desculpa, não é produto triplo, é produto vetorial de 2 vetores, um multiplicado por escalar. Nós multiplicamos 2 vetores, produto vetorial, multiplicamos o resultado por escalar. E por que no lado direito? Porque ambas derivadas desse operador e desse aplicam nesse aqui, por isso é escrito no lado esquerdo. Mas isso deve ser zero, porque o produto vetorial de 2 vetores iguais é zero. Em casa, verifica essa regra 23 usando definição do gradiente e depois definição da rotacional. E verifica que isso é zero. Isso também acho que é um dos exercícios da lista 1. Certo? Mas já mostrei para vocês como é que ver isso sem cálculo nenhum, né? Tratando por isso que a gente introduziu esse operador nabla, e não simplesmente divergente, como em alguns livros
a gente usa 3 letras, gradiente, divergente, e depois, se dor de cabeça, calcular isso. Aqui não tem dor de cabeça nenhum, se usa regras do produto vetorial, né? E tratando isso como vetor mais operador, só que lembrando que se ele aplica numa função, ela sempre deve ficar ao lado direito desse operador. Ó. Mas nada muda nesse produto aqui. Produto dos vetores, certo? Vetores são os componentes. Vamos ver. Ó. Componentes, aqui. Componentes desse operador. Certo? Tem I, J e K. Mesma componente. I, J e K, mesma derivada. Então, isso deve ser zero por simetria. Se trocar esse ordem no produto vetorial, certo? Deve ser menos porque ele é antissimétrico, mas porque que é mesmo vetor, deve ser zero. Ó, vamos ver a divergente de um campo. Então, nós mostramos que, basicamente, rotacional de gradiente é zero. Se campo vetorial gradiente de um campo escalar, rotacional dele é zero. Certo? Então, essa regra simples, na verdade, em notações rotacional do gradiente é zero, certo? Notações outras, né? Agora, vamos calcular também divergente do rotacional. Então, nosso campo vetorial tem rotacional. Esse é outro campo vetorial. Vamos calcular divergente desse campo G, ou divergente do rotacional do campo F. Um parecido desse produto aqui, só que aqui é produto triplo. Tem um vetor, outro vetor, terceiro vetor. Porque esse produto triplo, aqui tem produto vetorial, aqui produto escalar. Tratando isso como 3 vetores. Só que lembrando que F deve ser sempre à direita de todos os operadores Nabla, porque ele já aplica a F. Mas usando a regra de produto triplo, que vocês devem aprender na aula 2, trocando a ordem aqui, nós vemos que aqui nós multiplicamos 2 vetores de novo, né? Produto vetorial deve ser zero. Então, nós mostramos que gradiente do rotacional é também zero. Certo? Desculpa, divergente do rotacional é zero. Aqui nós mostramos que rotacional do gradiente é zero. É difícil lembrar em palavras, mas quando eu escrevo desse jeito, dá para ver que isso é zero. Certo? Só usando regras do cálculo. Quer dizer, se um campo G é rotacional do outro, ele não tem divergente, não nada diverge, ele gira, né? Não diverge. Lembra daquele campo aqui? Linhas de campo giram. Claramente diferente desse campo, linhas de campo divergem, né? Pode pensar assim, né? E aqui nós mostramos que rotacional do gradiente de um campo escalar é zero também. O que é esse campo escalar? Esse campo é potencial. Tem potencial do campo elétrico. E por isso esse campo é gradiente de um potencial. E por isso o rotacional desse campo vai ser zero. Certo? Ó, então, o que nós temos no final? Para esse cálculo tem explicação, né? Que nós temos aqui. Ó, nós temos vetor 1, vetor 2, vetor 3. Certo? E agora, vamos calcular outro produto. Agora o produto triplo vetorial. Então, esse também pode ser desse jeito, só que era produto escalar, certo? E nós usamos a regra do produto triplo. Agora, produto vetorial, de novo. Então, nós calculamos rotacional do rotacional de um campo F. Usando a regra o seguinte, do produto triplo, aquela que a gente deve aprender na aula 2. Como A, B e C, lembra? A, B e C, aqui 1, 2 e 3. Então, vem 2, produto 1 com 3, produto escalar. Menos 3, produto 1 com 2 escalar. Só que 3, onde aplica 1 e 2. Então, ele fica ao lado direito desse produto escalar. O que é produto escalar nabla com nabla? Esse a gente não viu ainda. Certo? Não apareceu ainda no nosso cálculo. Isso se chama nabla em quadrado. Não por acaso, esse é um vetor nele mesmo. Para nossa de anotações, esse deve ser nabla em quadrado. Só que lembra que aqui são derivadas. Então, essas segundas derivadas, soma das segundas derivadas. E por que esse produto escalar? Esse é um escalar. Certo? Ó, isso é isso aqui, essa é a expressão. E aqui nós temos o quê? Divergente do campo F
e gradiente do resultado, porque divergente é escalar, pode ser pensado como campo escalar. Então, rotacional do rotacional é uma coisa que é gradiente do divergente menos, isso se chama Laplaciano, porque tem segundas derivadas. Laplaciano do nosso campo. Se o campo que tem rotacional não tem divergente, isso, rotacional, segunda rotacional dele, né? Rotacional do rotacional é menos Laplaciano dele, certo? Exemplos. Então, primeiro, antes de chegar a exemplos, eu vou mostrar isso, por que a gente tem somente duas derivadas do campos. Gradiente do campo escalar ou divergente do campo vetorial e rotacional do campo vetorial. Porque qualquer campo, na verdade, campo qualquer f, pode ser escrito como soma de dois campos. Um desses campos é gradiente do campo escalar. Existe um campo escalar φ, gradiente do qual é um componente desse, quer dizer, uma parte desse campo f. Outra parte do campo f é rotacional de um outro campo vetorial g. Quer dizer, qualquer campo f pode ser escrito nessa forma. Observa o seguinte, se pegarmos divergente do campo f, o que dá nessa expressão divergente? Claramente isso não vai dar. A regra anterior, né? A gente calculamos divergente do rotacional de um campo é zero. Então, divergente somente vem desse aqui. E isso vai ser nabla, outra nabla aplicada a gradiente. 2 nabla em quadrado. Porque divergente do campo, esse campo é aqui. Esse campo, na verdade, é gradiente. Divergente dá um escalar. E esse escalar, na verdade, é Laplaciano do campo escalar. Ó. E o que é rotacional desse campo F? Rotacional disso vai dar zero. Nós mostramos antes, né? Agora há pouco. Então, o que não vai dar zero? Isso aqui, esse produto triplo. Então, se esse campo G não tem divergente, certo? Não tem divergente, e rotacional do campo F menos Laplaciano do campo G. Observa que aqui sempre aparece Laplaciano. Então, esse campo G, na verdade, pode ser escolhido assim que o divergente dele é zero. Por quê? Supomos que o divergente dele não é zero. Se colocar no rotacional divergente do campo, o que nós vamos ver? Rotacional divergente do campo. Nós mostramos isso? Não mostramos isso. Não mostramos. Mas mostrar em casa. Rotacional do divergente vai ser zero por mesma coisa. Vai mudar o quê? Produto vetorial vai ser aqui, é produto escalar. Mas vai ser produto triplo de qualquer jeito, né? Certo? Ou não vai ser? Tudo bem. Então, vamos ver. Então, nós vamos ter rotacional do divergente do campo, certo? Vai ter o produto vetorial, aqui produto escalar. Esse é produto triplo, né? Certo? Então, isso vai dar produto vetorial, nabla com nabla, certo? Tá. Então, isso vai dar. Então, nós vamos ver o seguinte. Tá, eu deveria escrever para vocês, né? Mas não fiz isso. Se divergente não é zero, certo? Mostra em casa, rotacional de um campo que tem divergente que não é zero, e aqui divergente não vai contribuir nessa parte. Quer dizer, que o campo já tem divergente, divergente não vai contribuir na rotacional. Esse, diametricamente é óbvio. Se as linhas de campo divergem, claramente eles não giram, né? Isso não vai contribuir na rotacional. Mas verifica isso em casa. Eu deveria mostrar para vocês, não, mas eu esqueci. Tudo bem. Então, se qualquer campo pode ser escrito nessa forma, onde esse não tem divergente, certo? E o campo aqui é escalar. Eu nem falar sobre rotacional porque é escalar, certo? Divergente do campo F e Laplaciano do campo escalar. Rotacional do campo F e menos Laplaciano do campo vetorial. E esses campos F e G, ou φ e G se chamam potenciais do campo vetorial. Então, eles são potenciais. Observa que duas derivadas do campo são potenciais, são Laplacianos de potenciais. Aqui é condicional menos, certo? Isso se aplica ao campo eletromagnético, por exemplo. Campo eletromagnético, elétrico das cargas
aquele que, quer dizer, linhas do campo iniciam ou terminam nas cargas. Então, eles divergem. E não tem rotacional. Então, isso é zero. O outro jeito, esse campo sempre é potencial. Esse campo das cargas. Campo potencial. Ele não tem rotacional. A gente mostrou daqui a pouco. Certo? Então, esse campo é, então, se ele não tem rotacional, não tem essa parte. Tem somente isso. E deve ter potencial. Então, se o campo não tem rotacional, ele deve ter potencial por essa expressão 27. Não existe G. Isso é zero, certo? E aqui, por conveniência, a gente coloca o sinal menos para ter menos aqui. Né? A gente poderia colocar menos aqui para ter menos aqui. Por conveniência, né? Potencial definido como campo potencial, se a força é menos derivada do potencial, né? E aqui esse menos. Só que menos derivada no três dimensões é menos gradiente. Campo magnético, por outro lado, não tem cargas. Pelo menos a gente não achou no nosso universo. Talvez no outro universo existe, nada preclui que existe um campo monopolos magnéticos. Quer dizer, nada vai mudar. Quer dizer, quase nada na teoria eletromagnética, exceto que campo magnético vai ser também potencial, às vezes, quando tem monopolos por perto, né? Mas quando não tem monopolos e não tem cargas, campo magnético, linhas não divergem, certo? Somente fazem círculos, quer dizer, giram, mas não divergem. Então, esse campo não tem essa parte. E não pode ter divergente, porque o φ é zero. Mas ele tem vetor potencial, esse campo G aqui, que é chamado A, não? Teoria eletromagnética. O campo magnético é tão rotacional de um vetor potencial. Então é isso para hoje, certo? Então hoje a gente aprendeu o que é campos em três dimensões, campo escalar vetorial, o que é operador nabla e o que a gente pode fazer com esses campos, calcular derivadas, que é gradiente, divergente do campo vetorial e rotacional do campo vetorial. É isso para hoje.